Enfim, o Flamengo venceu a primeira no Brasileirão. Venceu o Vitória da Bahia lá no Barradão por 2-1, mas a verdade é que não convenceu. O desempenho ainda continua muito abaixo e a torcida pergunta: cadê aquele Flamengo de 2025? Cadê o Felipe Luiz? Cadê o Arrascaeta? Cadê o Paquetá? A contratação mais cara da história do futebol sul-americano. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Fica comigo até o final. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilha com amigos e familiares, porque dá moral demais para nós aqui e faz a nossa comunidade crescer. Esse vídeo tem um oferecimento da nossa parceira Multibet. Tá aí na tela aí o QR Code. Direciona a sua câmera do celular, dá um toquinho e você já vai direto para a plataforma. Cadastre-se e você estará apto, porque na Multibet a sua diversão é multiplicada. Lembrando, galera, proibido para menores de 18 anos. Então vamos ao conteúdo do vídeo. É que o Flamengo ontem conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, galera. O Flamengo que perdeu o primeiro jogo para o São Paulo no Morumbi, empatou o segundo no Maracanã contra o Internacional e ontem, assim, tinha tudo para não conseguir a vitória como nos jogos anteriores, né? O Vitória acabou desperdiçando um pênalti no segundo tempo. O goleiro Rossi pegou o pênalti do Kaiser. Cara, e o Rossi é bom para pegar pênalti, né? Tem uma leitura muito boa. E o Kaiser que fez uma boa partida. Para mim, o melhor jogador do Vitória no jogo, mas acabou perdendo esse pênalti aí. Um pênalti bobo, né? Do Alexandre, né? Que tá muito mal. Assim como os defensores do Flamengo, muito mal, sem tempo de bola, mal fisicamente. Deu um bote desnecessário numa região que não precisa. O jogador do Vitória só tinha o fundo do campo para ele ir. Era só o Alexandre permanecer ali, tampar a sua passagem, atrapalhar ele a entrar dentro da área, ele ia para o fundo ou retornaria, deu o bote, aí o jogador do Vitória percebeu, deixou o corpo e aí pênalti bem marcado, mas o Rossi foi lá e defendeu. A verdade é que o Flamengo em 2026 não veio, né? Não veio, né? Veio com muita expectativa e ainda mais com a contratação do Paquetá, a continuidade do trabalho do Felipe Luiz, que teve seu contrato renovado, teve uma valorização salarial, o mesmo elenco de 2025. Então qual era a expectativa? Que o Flamengo iria iniciar esse ano e iria passar o carro, cara, iria continuar fazendo as mesmas coisas que ele tinha feito ano passado. Mas a verdade, gente, é que estabilidade não existe. Não existe esse pensamento que o torcedor tem e que o consumidor de futebol tem, de que ano passado foi muito bom, então é o mesmo treinador, o mesmo elenco, a mesma ideia, e ainda traz um jogador ainda que vai fortalecer isso, então vai ser melhor do que o ano passado. E não é assim. Porque o mundo ele está em constante movimento. Então tá todo mundo se movendo. Nesse exato momento tá todo mundo se movendo. Então tem gente estudando, tem gente trabalhando para conseguir combater aquilo que você fez ano passado. Então não existe essa garantia, essa passagem de bastão do Flamengo de 2025 para o Flamengo de 2026. Vou aqui abrir um parênteses. A torcida do Cruzeiro também acha isso, que o Cruzeiro tem o mesmo elenco, a manutenção, a mesma ideia, o Tite tem que conseguir fazer a mesma coisa ou melhor que o Leonardo Jardim. Mas não existe essa estabilidade. O mundo está em movimento e nós estamos lidando com seres humanos, com pessoas que trabalham com performance. Então a performance ela pode aumentar, ela pode baixar. São pessoas que têm sentimentos, têm emoções. A gente está vindo aí de férias, né? Os jogadores saíram de férias, os jogadores engordam, tem uma vida normal, como qualquer um de nós, então volta um pouco acima do peso, e aí tem a pré-temporada, até entrar no ritmo novamente, oscila mesmo, porque estabilidade não existe. E ali você tem um fator novo que é o Paquetá. O Felipe Luiz, você vê nitidamente que ele está com dificuldade de encaixar o Paquetá num time do Flamengo que já era muito bom. Um time do Flamengo que já tinha bons nomes. Onde encaixar o Paquetá aqui? Que tem que encaixar, todo mundo sabe. 42 milhões de euros. Ninguém gasta um dinheiro desse para chegar e colocar o jogador no banco. Então já tentou colocar ele de volante, mas o Felipe Luiz enxerga muito o Paquetá aberto pela direita como um armador. E ontem ele jogou dessa forma, dessa maneira. O Arrascaeta funcionando daquela forma como ele funciona, como um segundo atacante, pisando muito dentro da área. Everton Cebolinha aberto pela esquerda, Paquetá aberto pela direita, mas a verdade é que não funcionou mais uma vez. Inclusive, o Paquetá cometeu mais um erro, assim como no jogo do Internacional,
que no erro dele originou o gol do Vitória. Assim como originou o gol também do Internacional. E ali já começa já uma insatisfação do torcedor que não tem paciência, porque imaginava que o mesmo elenco, o mesmo treinador, a mesma ideia, e trazendo o Paquetá, esse time iria voar já nos primeiros jogos. E não é isso que está acontecendo. Inclusive o Flamengo muita dificuldade no Carioca, apesar de ter iniciado a temporada com o Sub-20, com os garotos do Ninho do Urubu, o Flamengo só se classificou para a fase final do Campeonato Carioca, porque no Campeonato Carioca se classificam 8. Então é 4 de cada grupo. O Flamengo ficou em quarto. Se fosse um campeonato como é o Campeonato Mineiro, que se classificam 4, só tem semifinal, lá no Rio tem quartas de finais, se fosse semifinal o Flamengo não teria se classificado para a fase final do Campeonato Carioca. Então mostra que há uma irregularidade, que as coisas não estão acontecendo, que não está havendo encaixe. O Felipe Luiz está tentando, inclusive ontem na entrevista coletiva ele falou isso. Não estamos conseguindo controlar o jogo. Não estamos conseguindo controlar o adversário. Que é a forma que o Felipe Luiz tem de jogar futebol. A forma que o Felipe Luiz enxerga futebol é controle. Os zagueiros do Flamengo jogam no meio de campo e eles pressionam o adversário no campo adversário e ali eles controlam o adversário. É a maneira que o Flamengo tem de jogar. Foi isso em 2025 e esse ano não está acontecendo. E ontem, visivelmente, o Flamengo teve mais posse de bola, mas não foi aquela posse de bola muito agressiva. Vou até que pegar os dados aqui, ó, e eu estou usando como base, tá, gente? O ge.com e vou olhar as estatísticas aqui, ó. Foi 53% de posse de bola do Flamengo contra 47% do Vitória. Ou seja, não foi uma posse de bola muito grande. Finalizações. O Flamengo finalizou 5 vezes, o Vitória finalizou 10, com menos posse de bola, mas o Vitória era muito mais agressivo, muito mais contundente do que o Flamengo. E aí, ó, finalizações no gol. O Vitória finalizou 3 vezes no gol do Rossi. O Flamengo só finalizou 2. Inclusive, 2 chutes no gol, que foram os 2 gols do Flamengo. O Flamengo foi muito, se você for olhar nesse aspecto, foi muito letal. O Flamengo não produziu muito. O Vitória produziu mais do que o Flamengo ontem. O Flamengo chutou 2 vezes no gol e fez 2 gols. O Vitória chutou 3 vezes no gol e fez apenas 1 gol. Olha pra você ver aqui, ó, a agressividade do Vitória. 7 escanteios para o Vitória, 2 para o Flamengo. Muito jogo, né, pelos corredores. Flamengo se defendendo bem e ali originava os escanteios. Desarmes. O Vitória desarmou o Flamengo 16 vezes contra 14 do Flamengo. Tá vendo? Mais uma vez o Vitória não deixando o Flamengo construir, desarmando mais. E faltas cometidas. O Flamengo fez 20 faltas, o Vitória 12 faltas. Cartão amarelo, o Flamengo 4 amarelo e o Vitória 3. Ou seja, as estatísticas mostram que o Vitória foi melhor, produziu mais e dentro do seu estilo de jogo, né, mais reativo, com menos posse de bola, com menos campo, conseguiu ser mais efetivo que o Flamengo na sua proposta. O que o Flamengo teve o Flamengo foi mais letal, foi mais objetivo, mas sofreu muito. Né? Não é isso que se espera do Flamengo, com o orçamento que tem, é o clube que mais tem verba no futebol brasileiro, tem o melhor time tecnicamente, tem a folha salarial mais alta, tem um bom treinador, tem a continuidade do trabalho. A gente espera que o Flamengo controle o Vitória da Bahia, mesmo sendo no Barradão. Vitória da Bahia que perdeu de 8-0 pro Flamengo ano passado no Maracanã, mas você vê a diferença, 8-0 no Flamengo no momento que estava muito melhor na temporada. E aí a gente vai para as notas dos jogadores em campo. Olha para você ver. O Rossi recebeu a melhor nota do Flamengo, 8. E o Emerson Royal? Emerson Royal, né, muito criticado, ontem recebeu a segunda maior nota junto com o Pulgar, que fez o primeiro gol, né? Um bonito gol, né? Na entrada da área, ali, logo no início do jogo, ali, fez um bonito gol, recebeu a nota 7, Royal e o Pulgar. O Rossi recebeu a nota 8, foram os mais bem avaliados do Flamengo. E olha para você ver, o Flamengo não conseguiu propor o jogo, não conseguiu controlar e ofensivamente foi muito mal. E quando você pensa no Flamengo com a Arrascaeta e com o Paquetá, você imagina, pô, esse time vai ser um time criativo. Vai ser um time que vai dar trabalho ofensivamente. Não. O Arrascaeta fez um péssimo jogo ontem. O Paquetá também fez um péssimo jogo. E eles receberam das notas menores do Flamengo, tá? Arrascaeta nota 5 e o Paquetá 4,5. Para você ver que tá todo mundo, assim, muito decepcionado. Não só com o Paquetá, mas também com o Arrascaeta, que se espera muito. Foi o craque do Brasileirão ano passado, sem dúvida alguma, teve um ano maravilhoso, mas as coisas não estão acontecendo. Então o Flamengo mal no Carioca, se classificou porque lá se classificam 8,
e agora a sua primeira vitória no Brasileirão. Muita irregularidade, Felipe Luiz tendo muita dificuldade de encaixar o Paquetá, de encontrar o time ideal, o sistema defensivo muito mal fisicamente. Ontem Léo Ortiz e Léo Pereira, você vê que ainda não estão bem fisicamente. E lembrando, né, o Flamengo construía muito através dos seus zagueiros. Né? Os zagueiros do Flamengo têm uma função no momento que estão com a bola. No momento ofensivo eles participam muito, porque são zagueiros construtores, mas estão muito mal fisicamente. Alexandre muito mal também. Da linha defensiva ali, só o Emerson Royal e o Pulgar que se destacaram na frente ali. Talvez o Everton Cebolinha fez um dos gols. Também teve uma oportunidade ali de jogar ontem. Eu acho que aproveitou de certa maneira, mas de resto o Flamengo muito mal e muito decepcionante nesse início de 2026. É isso aí, galera. Eu fico por aqui. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative o sininho, me siga nas redes sociais, Diego de Leon OFC e Conexão 31, vídeos diariamente. Fica com a gente aqui. Tamo junto, abraço!